Pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula nós vamos falar sobre matemática financeira. E para explicar esse assunto para vocês, é imprescindível que primeiro eu explane para vocês alguns conceitos, né? Bom, imagina o seguinte, ó. Imagina um personagem aqui que eu vou chamar ele de João e um banco X, beleza? E um banco que eu vou chamar ele de X. Qualquer banco aí, vai. Imagina qualquer banco. João, por exemplo, aqui nessa história aqui hipotética, né, que eu estou inventando aqui, vamos supor que João ele precise pegar emprestado do banco X R$ 20.000, certo? Então ele precisa pegar aqui do banco X R$ 20.000. O João, se ele for lá no banco conversar com o gerente, o que vai acontecer? O gerente ele vai fazer um levantamento, né, sobre a, a vida do João, sobre a parte financeira dele, né? Os negócios que ele já fez, se ele tem dívida na praça. E aí, dependendo do caso, o banco pode emprestar esse dinheiro aqui para o João, beleza? Só que é o seguinte, o João ele vai ter um prazo para devolver esse dinheiro, beleza? Ele vai ter um prazo. Então, por exemplo, se ele pegou, isso aqui vamos supor que seja a linha do tempo, né? Vamos supor que ele pegou esse dinheiro aqui, ó. Então, vamos supor que cada tracinho desse aqui corresponda a 30 dias, certo? Então aqui 30 dias, 60 dias. Ele vai ter um prazo para devolver. Por exemplo, pode ser que ele pegue esses R$ 20.000 para pagar depois de 90 dias, beleza? Quando chegar aqui nesses 90 dias, você acha que o João vai devolver os mesmos R$ 20 para o banco? Claro que não, né? O banco ele não é uma instituição filantrópica. O banco ele vai querer o quê? Lucro, beleza? O banco ele não dá ponto sem nó, ele vai querer lucro. E para ele conseguir esse lucro por meio desse empréstimo que ele fez aqui para o João, o que ele vai fazer? Ele vai incidir juros sobre esses R$ 20.000. Então, por exemplo, pode ser que o João hipoteticamente negocie com o banco o empréstimo desses R$ 20.000 por 90 dias, com juros vai de 2% ao mês, certo? Onde na matemática financeira a gente usa aqui essas letrinhas aqui, ó, ao, que é inicial da, o A que é inicial da palavrinha ao, né? E o M que é inicial da palavrinha mês, beleza? Então pode ser ao ano também, ó. Então aproveitando que eu já toquei nesse assunto, pode ser assim, ó, 2% ao ano, beleza? E assim vai. Ou seja, então nesse caso vai incidir o quê? Um juros, certo? Sobre esse dinheiro que o João vai emprestar com esse banco X. Então, pessoal, lembre-se sempre ó, que juros ele é o quê? Ele é, na verdade, uma espécie de acréscimo, beleza? Então, se o João pegou R$ 20.000 aqui, quando ele for devolver lá nos 90 dias, ele vai devolver não somente R$ 20.000, ele vai devolver R$ 20.000 com 2%, né, ao mês, beleza? Então, olha só, chegou aqui nesse mês, já vai incidir 2% sobre os 20.000, beleza? Daí vai correndo os dias, ó. Chegou nos 60 dias, vai incidir mais 2%
sobre aquele valor que já havia incidido sobre os 20 mil. E assim vai. Quando chegar aqui, esses 2% ao mês, ele vai ter incidido nesses 20 mil reais do João 3 vezes, beleza? Então é isso, juros é basicamente isso, né? Juros é o quê? Então, juros é uma espécie de acréscimo, beleza? Ok. Agora olha só, o que seria o capital, né? Vamos supor que o João ele estivesse querendo, né, pegar esses 20 mil reais para ele montar um negócio, beleza? Vamos supor então que o João quisesse abrir uma loja, vai? O João quisesse abrir uma loja de mochilas. Uma loja de mochilas. Então o João pegaria esses 20 mil reais para investir, por exemplo, na compra de mochilas, beleza? Então esse dinheiro, né, que se usa para investir, né? Esse dinheiro a gente vai chamar ele de capital, beleza? Ou seja, esses 20 mil reais aqui, ó, seriam o quê? O capital do João, beleza? Ok. Agora, vamos supor, né, que fosse o contrário aqui, ó. Vamos supor que o João quisesse não emprestar 20 mil reais desse banco X, mas que o João quisesse fazer uma aplicação, beleza? Uma aplicação bancária. Então, nesse caso, o que o João ia fazer? Ele poderia pegar, vai, em vez de 20 mil reais que ele tivesse, ele poderia ter lá na conta dele 40 mil reais. Então, o que o João poderia fazer? Ele poderia se dirigir ao banco, conversar lá com o gerente desse banco X e dizer o seguinte: ó, eu tenho aqui 40 mil reais e eu gostaria de fazer uma aplicação desse dinheiro, ou seja, desse meu capital, para me fazer um investimento. Então o que ia acontecer? O João ia levar esse dinheiro lá para o banco, ia aplicar esse dinheiro no banco para ele ficar um determinado período de tempo também, beleza? Então vamos supor aqui que o João ele aplicasse esse dinheiro pelo prazo de um ano, tá? Então deixa eu fazer aqui uma pequena mudança aqui, ó. Vamos supor aqui agora que o João ele aplicasse esse dinheiro aqui nesse dia, beleza? E daí corresse o prazo aqui durante o ano, né? Então chegando aqui seria o quê? 365 dias, beleza? Seria o prazo aqui durante o ano. Então o que acontece? O João, ao emprestar esse dinheiro, ao aplicar esse dinheiro aqui no banco X, quando o João for retirar o dinheiro dele de volta, o que vai acontecer? Ele vai pegar os mesmos 40 mil reais? Não. Vamos supor que através desse investimento, né, João ele tivesse um aumento, né, nesse capital aqui de juros, né, que o banco teria que pagar para o João agora, de 5% ao ano. Então o João ia retirar esses 40 mil reais, mais 5% em cima desses 40 mil reais, beleza? Então o João não iria retirar só 40 mil reais, ele iria retirar um valor maior que esse aqui, por causa do percentual que iria incidir sobre esse valor aqui. Então, pessoal, olha só. Esse capital aqui, que eu acabei de citar para vocês ali, ó, somado aos juros, que é o que o João iria ter, né, de recompensa, isso aqui é o que a gente vai chamar de montante. Beleza? Então, o montante
ele é o quê? Ele é a soma do capital mais os juros. Beleza? Então essa é uma relação matemática importante que vocês têm que guardar no cálculo de problemas envolvendo matemática financeira, beleza? Outra fórmula matemática importante também, pessoal, é essa aqui, ó. Os juros vai ser igual ao capital multiplicado pela taxa percentual, beleza? Então isso aqui é importante guardar. Então repetindo, ó, esse M aqui, montante, esse C aqui é esse inicial de capital, o J é inicial de juros, e aqui eu tenho aqui os juros, ele é igual ao capital multiplicado pela taxa percentual durante um determinado período de tempo, beleza? Ok. Então agora vamos resolver aqui alguns exemplos onde nós vamos aplicar então essas fórmulas matemáticas e esses conceitos aqui, tudo bem? Então vamos lá. Então nós temos aqui esse problema, né, que diz assim, ó, um capital de R$ 4.000 foi aplicado durante 2 meses a taxa de 3% AB, né? Ou seja, ao bimestre. Então ele pede aqui, ó, calcule os juros e o montante recebido, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é organizar aqui os dados do problema, beleza? Porque é fundamental que você interprete o problema para resolver. Não basta você apenas saber fazer as contas, mas aqui no caso, além de saber fazer as contas, é importante você interpretar corretamente o problema. Então, nós vamos colocar aqui então, ó, eu aconselho que vocês façam isso, coloquem do lado aqui, ó, as fórmulas matemáticas, beleza? Que você poderá usar neste problema. Então já deixa anotadinho aí do lado, ó, que os juros é sempre igual ao capital multiplicado pela taxa percentual e o montante é igual ao capital mais os juros, beleza? Então aqui pelo problema nós temos o seguinte, ó, nós temos que o capital, né? O capital, ou seja, o meu C, ele é igual a R$ 4.000, beleza? Então ele foi aplicado durante 2 meses a taxa de 3% ao bimestre. Bimestre é o que, né? Bimestre, pessoal, olha só. Um bimestre, ele é exatamente o que? Um período de 2 meses. Tranquilo? Ok. Então aqui a taxa percentual, né? Que a gente tem aqui, ou seja, o nosso I. Deixa eu arrumar aqui, ó. Nosso I é de 3% ao bimestre, beleza? Ok, e o período, né? O período aqui está dizendo que são 2 meses, né? Durante 2 meses, beleza? Então o que nós vamos fazer agora? Primeira coisa, né? Nós vamos calcular os juros, beleza? Então primeira coisa, a gente vai calcular esse camarada aqui, ó. E será que dá para a gente calcular? Dá, né? A gente precisa do que para calcular os juros? O valor do capital e o valor aqui da taxa percentual. E nós temos aqui, ó. Então nós temos aqui o capital e a taxa percentual, beleza? Então vamos aplicar aqui esses dados aqui nessa fórmula matemática. Então vai ficar assim, ó. Nós vamos ter então que
os juros vai ser igual ao capital vezes a taxa percentual. Os juros vai ser igual ao capital, que é 4.000, vezes o I, né? O I, que é 3%. Ó. Então, 3%. Beleza? Então, aqui eu vou fazer uma modificaçãozinha. Eu vou dizer que o 4.000 multiplicado pelo 3%, ou seja, vocês lembram, né, que para me transformar um percentual em um número decimal, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui 3%, que eu posso transformar em fração. E essa fração transforma em número decimal, ou seja, eu tenho aqui o 3, né? Então eu vou contar de lá para cá o número de zeros, né? Aliás, vou contar aqui o número de zeros. São 2 zeros. Então eu vou contar de lá para cá duas casas. Uma, duas casas. Coloco a vírgula e coloco o zero na frente. Beleza? Tranquilo? Então isso aqui, ó, equivale a 3%, beleza? 0,03. Então vou pegar então esse 0,03 e vou colocar ele aqui. E aí eu faço aqui essa multiplicação. 4.000 vezes 0,03. Então vamos lá, vamos fazer essa continha aqui em cima, aqui do lado. Então, ó, 0,03 vezes 4.000. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 0, 0, né? 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12. Mais 0 vezes, vai ser tudo 0. 0 vezes 0, 0, 0. Tudo 0. Tudo que é multiplicado por 0 é 0. Então nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Vamos abaixar aqui esse 0. Esse 0, que 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 é 0. 2 mais 0, 2. 1 mais 0, 1. E esse 0 aqui não serve para nada, né? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos contar aqui o número de casas decimais, que é 1, 2 depois daqui da vírgula. E daí eu venho de lá para cá e conto 1, 2 casas e coloco a vírgula aqui, beleza? Ou seja, na minha conta aqui, os juros é R$120, beleza? Esse é os juros aqui que o problema pergunta, né? Calcule os juros recebidos. Ou seja, esse capital de R$4.000 foi aplicado e foi recebido R$120, né? Beleza? Agora o montante, como que a gente faz para calcular, né? Montante, ó, ele é o capital mais os juros. Tem o capital? Tenho, já está aqui, ó. Beleza? R$4.000. E os juros tenho também? Tenho, está aqui, ó. Então, vamos aplicar. Então, o montante vai ser igual ao capital mais os juros. Então, o capital é R$4.000, que a gente já sabe, né? Mais os juros, que é R$120. Então, o montante vai ser igual a 4.000 mais 120, que vai ser 4.120 reais, beleza? Ou seja, então está respondido aqui o problema. Ó. Esse aqui é o nosso resultado, o montante é 4.120 reais e os juros é 120 reais, que eram as perguntas do problema aqui, beleza? Ok, pessoal, então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.